Autárquicas 2013. Conheça os candidatos, os desafios, as polémicas. A análise do futuro da região pelos novos protagonistas. As primeiras entrevistas. Tudo em destaque num novo programa especial Autárquicas na Alto Minho TV. Monção é um dos concelhos do distrito de Viana do Castelo em que já estão oficialmente definidos pelo menos 3 candidatos às eleições de outubro, PS, PSD e CDS-PP. E é neste último que reside uma grande novidade, até uma surpresa para muitos. No 5º programa de Especial Autárquicas 2013, com a Rádio Valminha, em parceria com a Alto Minho TV, é nosso convidado então Abel Batista. Com um longo percurso político a nível regional e também nacional, Abel Batista tem 49 anos, é licenciado em Direito, exerce a profissão, portanto, de funcionário autárquico e jurista e também desempenha, por assim dizer, o cargo de deputado eleito pelo Alto Minho do CDS-PP há 3 legislaturas consecutivas. É então o nosso convidado para a entrevista de hoje. Muito obrigada pela sua presença, antes de mais. Abel Batista, tem noção de que a sua candidatura a Monção foi uma surpresa para muitos? Foi algo premeditado? Era um fator que se pretendia do parte do CDS-PP? Oriane, foi tão surpresa para muitos como para mim próprio. Aliás, a minha candidatura surge depois de um conjunto de personalidades do Concelho de Monção me terem desafiado para este desafio, para terem feito o convite para este desafio, e que depois de analisar e ponderar conjuntamente com essas pessoas, com esse grupo de pessoas e conjuntamente com a minha família, com alguns dos meus amigos e inclusive com o Presidente do Partido, o Dr. Paulo Portas, acabei por aceitar este mesmo desafio para estas eleições autárquicas, que são efetivamente uma situação nova para aquilo que eu habitualmente faço em termos autárquicos, porque, como sabe, sou autarca também, mas não no Concelho de Monção. E porquê Monção? Porquê é que acha que esse conjunto de pessoas o terão convidado para integrar e para ser o cabeça de lista do CDS-PP? Primeiro porque eu trabalho com Monção há muitos anos em termos de trabalho, seja em termos de trabalho político, seja em termos de trabalho como diretor da Segurança Social, seja em termos de trabalho como deputado, seja até mesmo em termos de trabalho como dirigente desportivo, na altura que estive lá quase 20 anos na Associação de Basquetebol do Distrito de Viana do Castelo, em que em Monção fiz algum trabalho que levou ao reconhecimento daquilo que hoje se perspectivou nesta candidatura e, portanto, daí ter aceito com gosto o convite, com muito ânimo para estas eleições, que serão seguramente eleições num período difícil, convém dizê-lo, para um mandato que não será fácil, porque não será tempo, na gíria popular, tempo de vacas gordas, mas em que, apesar de tudo, tem algum conforto no sentido de podermos aí até estabelecer projetos e alicerçar algumas questões que, em momentos de maior ou menor existência de dinheiro, nós poderemos até pensar melhor as questões e perspectivarmos melhor os projetos e aquilo que pretendemos para cada um dos sítios onde estamos. O facto de não ser de Monção não receia que a população o possa interpretar mal, se assim se pode dizer? Não, efetivamente eu não sou de Monção. Não tenho nenhum laço pessoal ou familiar a Monção. Agora, eu em Monção estou muito presente. Há muitos anos, não é de agora, eu não estou em Monção agora, só nesta campanha eleitoral ou neste período de pré-campanha. Há muitos anos que estou muito presente em Monção. Depois eu acho que os monçanenses percebem e entendem que hoje as barreiras são muito poucas. Aliás, os meus colegas candidatos, alguns deles, um deles trabalhou muitos anos em Ponte Lima, não foi por estar em Ponte Lima que foi mal acolhido e seguramente não será por isso que eu sou mal acolhido em Monção. Eu acho que num projeto deste o que as pessoas esperam e o que as pessoas querem é aquilo que se calhar um empresário quer para a gestão da sua empresa. É alguém com competência, com conhecimento, com experiência, com dinamismo e com ânimo. E essas são características que eu garantidamente tenho. Sou autarca, já fui vice-presidente da Câmara durante 2 mandatos, sou presidente da Assembleia Municipal, sou ainda funcionário autárquico, já chefiei uma Câmara na região centro, a Câmara da Nazaré, sou diretor de serviços da Câmara de Lamego e, portanto, conheço todos os patamares da gestão autárquica. Por um lado. Por outro lado, a minha formação académica de Direito, para além da minha formação complementar na área
na área autárquica leva-me a ter conhecimento de outras matérias que são seguramente matérias importantes em termos de trabalho, que é na área da autarquia, na área do mundo autárquico. Acresce a minha experiência política. Acresce aqui a minha experiência política, que ao longo de muitos anos que estou ligado à vida política, e o conhecimento que tenho não só da Administração Central, não só dos projetos da Administração Central, não só daquilo que é a atividade da Administração no seu todo, mas também do que é a atividade governativa. E é conhecedor também de Monção, dos problemas, desafios, das potencialidades. Eu diria que sou conhecedor dos problemas de Monção e, sobretudo, conhecedor das suas potencialidades, daquilo que ambicionam as pessoas de Monção. E esse é um projeto que estou a construir em conjunto com as pessoas de Monção e com os monçanenses e com as monçanenses. Aliás, dentro em breve faremos a apresentação das nossas candidaturas, não da minha candidatura, eu não estou nisto sozinho. Neste momento é conhecido o cabeça de lista da Assembleia Municipal que me acompanha nesta matéria, que é o enólogo Anselmo Mendes, que é um monçanense, esse seguramente ninguém põe em questão, mas neste momento estão praticamente concluídas todas as listas às Assembleias de Freguesia do Conselho, e aí iremos ter, são várias senhoras que vão encabeçar as listas, são muitos jovens que estão nisto, são pessoas que não estão, muitos deles vinculados a nenhum projeto político até agora, e portanto é com este grupo de pessoas que nós iremos construir o nosso programa. Portanto vai primar então por uma equipa nova e sobretudo também então feminina. Uma equipa nova, seguramente, muita gente de novo, e claro que a presença feminina será sempre uma constante. Não só por força da própria lei, mas não é só por isso. É que eu acho que as mulheres dão à vida pública algo de muito mais interessante do que por vezes os homens dão. Acredito que a personalidade de uma mulher não é seguramente igual à de um homem, na minha opinião. E o facto das mulheres serem mais emotivas, colocar emoção nas coisas que fazem, como muita gente diz, colocar muito o coração, eu acho que isso traz muito de novo à política, e o equilíbrio entre aquilo que às vezes a tecnocracia nos obriga a ser e aquilo que é, muitas vezes, aquilo que é mais emotivo, é seguramente algo que nós devemos privilegiar e que eu privilegio com certeza. Já falou que vai construir, portanto, um programa com a população, está neste momento, digamos que no terreno, a auscultar entidades e coletividades, é isso? Não, neste momento no dia de hoje que estamos a falar, aquilo que eu tenho feito foi falar com as pessoas e com aquelas pessoas que têm estado comigo a começar os projetos nas freguesias, e isso é o que está a ser feito. Na próxima semana passaremos a essa fase. Eu quero contactar com todas as instituições do município, sejam elas associações desportivas, culturais, sejam associações de âmbito da ação social, as IPSS, sejam as associações de caráter humanitário, como é o caso dos bombeiros, ou a Misericórdia, seja as da área económica, como são as associações empresariais, ou a adega cooperativa, ou as próprias empresas. Eu quero falar com toda a gente no sentido de encontrarmos plataformas de entendimento para o futuro. Um município, na minha perspectiva, só se desenvolve se nós contarmos com todos e envolvermos todos. E há uma questão que eu acho que o município, como pessoa coletiva, a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, deve ser apenas um motor para ajudar. Eu acho que nós só poderemos estar num projeto assim se o município estiver para ajudar e não para estorvar. Quando está para estorvar, está a mais. Deve estar aqui para colaborar. E considera que este Executivo já está a mais no Conselho de Monção? Não me ouvirá nunca dizer nada relativamente àquilo que são as outras propostas e aquilo que são o trabalho feito no município. Seguramente que há coisas bem feitas, seguramente que há coisas que não foram tão bem conseguidas, seguramente que há coisas que ficaram por fazer. Mas essa é uma página que não podemos alterar. O que está passado, o passado nós não podemos alterar. No presente nós podemos mudar o futuro. No passado nós não podemos alterar, e eu não pretendo rigorosamente nada. São pessoas que eu respeito pela coragem que tiveram, pelo trabalho que tiveram. Não direi rigorosamente nada sobre o seu trabalho, porque eu acho que devo respeito pelo trabalho que foi feito. Em algumas coisas seguramente estarei mais de acordo, noutras estarei menos de acordo. O que me interessa aqui a mim, é apresentar o projeto daquilo que queremos para o futuro. Aquilo que as pessoas... Um projeto ambicioso? Seguramente um projeto ambicioso. Há alguns pilares nos quais eu quero alicerçar este projeto. E das conversas que tenho tido com as pessoas, parece-me que é muito daquilo que as pessoas querem. Nós temos que trabalhar na área, sobretudo, com as pessoas. Eu, quando ouço falar muito em coesão territorial, não é propriamente aquilo que eu ambiciono. Eu quero a coesão social e a coesão económica para desenvolver em termos do trabalho que as pessoas querem e que podem fazer. Desde logo começando por um setor que eu acho fundamental em qualquer sociedade para aquilo que se quer no desenvolvimento para médio e longo prazo. A questão da educação e a questão da ação social.
Portanto, os seus dois pilares? Não, isto é um pilar só. Isto é um pilar só, é um pilar fundamental. Educação e ação social, no sentido de termos aqui aquilo que as pessoas precisam fundamentalmente, de terem garantias de que tenham aqui uma qualidade muito boa, que é a parte da educação e da formação, que é a parte da ação social, onde as pessoas podem ter a garantia de que têm condições para poder estar sem se preocuparem com muitos dos seus problemas que são básicos aqui na área social. Depois há aqui uma questão económica, sobretudo uma questão económica. Na área da economia, não é fácil nos próximos 4 anos estar a pensar que se vai ter projetos megalómanos de grandes empresas ou de grandes zonas industriais. Não é isso que teremos seguramente nos próximos 4 anos. Agora, nós temos aqui pilares fundamentais que temos que assentar para o nosso desenvolvimento. Primeiro, quem está no terreno. Quem são as pessoas que estão no terreno? Quem são os empresários? Quem é que está hoje na economia? Essas pessoas têm que ser acarinhadas, têm que ser apoiadas, têm que ser potenciadas. Quem está hoje na economia e que economia tem? Qual é a economia que pode alavancar alguma coisa aqui? Será seguramente aquilo que é endógeno. E aqui, seguramente, muito o setor primário tem um papel muito importante. Desde logo, um deles que é um produto endógeno excepcional, que é a questão dos vinhos, e no caso concreto o alvarinho, mas é também a questão de da extração das pedreiras, mas é também uma questão que tem que ser cuidadosamente tratada, que tem que ser milimetricamente tratada, que é a questão termal, que nós devemos ter um cuidado redobrado neste que pode ser um polozinho interessante de alavancagem. Acha que não tem sido bem potenciada essa... E aqui nós temos que ter, estou a dizer que temos que ter milimetricamente cuidado a tratar disto. E, portanto, é uma situação muito difícil de tratar e que devemos tratar com muito cuidado, porque é potenciador de um conjunto de outras que pode aqui servir para alavancar. E o turismo é fundamental. E este é um dos setores que pode alavancar, seja na questão do setor primário, no caso dos vinhos, com o turismo enológico, seja na questão do turismo termal, seja na questão do turismo gastronómico, seja na questão do turismo ambiental. Nós temos potencialidades aqui no Concelho, desde a questão dos vales, dos diferentes vales do Concelho, para a prática da pesca, para a prática de alguns desportos aquáticos, para a prática de caminhadas na natureza, para a prática de alguns circuitos turísticos em termos de turismo de aventura. Temos um conjunto de questões que poderemos e devemos tratar com muito cuidado e seguramente essa é uma forma de potenciar a economia do Concelho, mas sobretudo também nós temos que fazer trabalho fora. E aí eu penso que nós temos um trabalho extraordinariamente importante, que é potenciar as indústrias e os empresários locais. Sobretudo como, na minha opinião, nós não podemos ficar fechados em nós próprios. E temos que abrir aqui sobretudo para a área da exportação. E temos que estabelecer muito claramente quem serão os nossos parceiros. E eu aqui privilegiaria, sobretudo, aquilo que são as câmaras de comércio luso-estrangeiras. Seja com os PALOP, onde temos um potencial enorme de poder progredir, porque estamos a falar a mesma língua, estamos a falar com pessoas que nos conhecem, que confiam em nós e que sabem da nossa qualidade. E, portanto, com os PALOP nós temos que seguramente estabelecer aqui parcerias excepcionalmente importantes. Seja com Angola, seja com Moçambique, seja com o Brasil, mas seja com Timor, seja com Cabo Verde, seja com São Tomé e Príncipe, seja com aquilo que vier a acontecer na Guiné, naquilo que seja nos próximos tempos. Nós temos aqui um potencial enorme de trabalho, onde temos a quinta língua mais falada do mundo em comum e, portanto, podemos aqui trabalhar muito nesta matéria. E a Galiza? E isto é fundamental. Deixe-me ir primeiro nesta parte. Seguramente, ao lado temos a Galiza. E a Galiza é um parceiro que nós temos que cativar fortemente. E aí temos que fazer um trabalho não só com o município de Monção, mas em conjunto com os municípios da zona ribeirinha e até, eu diria mesmo, com os municípios da CIMI. Os municípios do distrito, e vai ser constituída muito em breve uma associação de municípios do lado português, com os 10 municípios do distrito, e do lado espanhol com a Deputação de Ourense, onde teremos seguramente aqui um trabalho interessante para fazer e onde temos aqui de certeza um potencial enorme naquilo que diz respeito aos intercâmbios comerciais, às experiências empresariais, mas seguramente podermos aproveitar também algumas das potencialidades de um lado e do outro que devemos trazer para o Concelho. E estamos a lembrar, desde logo, aquilo que são 2 polos universitários aqui ao lado. Quer o polo universitário de Vigo e Santiago, quer o polo universitário da Universidade do Minho. E, portanto, nós temos que saber aqui aproveitar bem também este potencial. Evidentemente que
ao falar em polos universitários, eu não posso deixar de ser, não sendo universitário, mas sendo superior, o nosso Instituto Politécnico. O Instituto Politécnico de Viana do Castelo está disponível para trabalhar com os municípios. Queiram os municípios estabelecer protocolos com eles também nesta área, e eu acho que nós podemos aqui fazer um trabalho excepcional, desde que da parte do município, da parte dos empresários, da parte das instituições públicas que também cá estão, haja uma abertura para todos e se possa trabalhar em conjunto, porque eu sou dos que acho que nós só podemos ter sucesso se trabalharmos de costas em conjunto e não de costas voltadas. E eu estou convencido de que também nesse aspecto tenho alguma capacidade de permitir e de possibilitar criar consensos e criar estratégias que possam servir os interesses de todos e para todos. Já tocou aqui em várias áreas, portanto, que vamos também daqui a pouco esmiuçar, se assim se pode dizer. Potencialidades, Monção tem muitas, mas problemas também há alguns que o preocupam. Alguns dos problemas de Monção têm a ver, sobretudo, um que me preocupa imenso, evidentemente, é a questão do emprego e, sobretudo, do emprego juvenil, da possibilidade de fixação de jovens no Concelho. Isto não é uma situação fácil e nem nova para o Concelho, digamos que é para a região fácil, e país. Não é nova, não é única do Concelho e não é uma questão que seja exclusiva de competência municipal. Agora, em termos municipais, poderemos com certeza ter aqui algum trabalho que poderemos aqui fazer. Verifico que o Concelho tem algumas potencialidades que possa explorar. Há questões de inovação que podem aqui surgir, nomeadamente com incubadoras de empresas, nomeadamente estabelecendo protocolos com algumas universidades no sentido de ser permitido fazer estágios aqui, não só na área das empresas, na área agrícola, na área municipal também, juntamente com as universidades, fazermos aqui trabalho em conjunto, desde logo criando aqui bolsas de emprego que possam vir a potenciar até a criação do autoemprego. Aliás, quando se fala em empreendedorismo, fala-se também nessa possibilidade daquilo que é cada uma das pessoas não estar à espera de encontrar emprego, mas criar o seu próprio emprego e poder aí potenciar. E eu acho que neste momento de dificuldades económicas, essa é também uma porta que devemos explorar. E eu sou dos que, conjuntamente com aquele que é um monsanense hoje muito conhecido, Miguel, eu acho que nós temos que ter necessariamente que ser competitivos e temos que ser inovadores e temos que ser aventureiros naquilo que deve ser a nossa experiência profissional. E eu acho que aí também temos aqui trabalho que se pode fazer e que se pode depois concretizar. Eu tenho esperanças que o próximo quadro comunitário de apoio possa aqui também ter alguma potencialidade para isso ser feito. Há um setor claramente identificado que tem que ser muito explorado aqui no caso do Concelho de Monção, que é a questão do emparcelamento agrícola e que é a questão da gestão florestal. Pela qual já se debateu enquanto deputado do CDS. Sim, pelo Alto Minho. Claro, só que tínhamos um problema. Eu fui para deputado em 2005, quando foi constituído o PRODER, e que não prevê este PRODER até 2013, até ao final de 2013, com possibilidade de poder continuar até 2015, não prevê a possibilidade do emparcelamento. E, portanto, não é possível fazer emparcelamento com apoio de verbas comunitárias. E sem esse apoio não é fácil. Mas agora há uma nova porta, o outro quadro comunitário. O novo quadro comunitário, tenho feito uma pressão enorme para que isso aconteça e tenho a garantia da parte da Ministra da Agricultura de que vai permitir o novo quadro comunitário a questão do emparcelamento, tal como a questão do regadio, que é outra das questões que tem aqui em termos de conselho para a área agrícola. Mas depois na área florestal, a questão da constituição das zonas de intervenção florestal, as ZIFs, a questão do tratamento da floresta a curto prazo já, mas que se perspectiva a médio e longo prazo, no sentido de criarmos uma floresta sustentável, que não só para a exploração das atividades tradicionais da floresta, mas um novo mercado, o mercado de carbono que está aí em cima da mesa, que pode permitir também ter rentabilidade na floresta, mantendo exclusivamente a floresta, e isto é um novo mercado que está a surgir, que evidentemente não pode ser deixado de lado, até pelas características do Concelho, pela sua morfologia, que é algo extremamente importante. Vamos então esmiuçar algumas das áreas que já deu, assim, digamos que uma pincelada. Minho Parque é um dos grandes investimentos que está também no terreno, apesar de alguns atrasos. Como é que se posiciona relativamente a este investimento? Mas eu não tenho nada contra os investimentos que estão no terreno e aqueles que estão em perspectiva. Temos é que verificar se nós temos condições ou não financeiras para os implementar. Porque, repare, uma situação de um gestor público hoje tem seguramente que ter a ver com aquilo que são os seus recursos. Nós não podemos hoje continuar a fazer investimentos hipotecando o que vem a seguir. Quem vier a seguir tem o direito
Quem vier a seguir a nós tem o direito de tomar as suas próprias opções e não nós hoje tomarmos as opções pelos nossos vindouros e não lhes permitir sequer decidir aquilo que vai ser o seu presente daqui a uns anos. E, portanto, nós temos que ter muito cuidado relativamente àquilo que são os investimentos. Eu só concebo avançar com projetos dessa natureza com a garantia absoluta de que são viáveis. Não me peça, por favor, não me peça para daqui a uns anos termos notícias em Monção, com uma gestão que o esteja à frente, de como aconteceu há dias na televisão, onde está um parque industrial onde foram gastos milhões de euros e não tem uma única empresa a elaborar. E receia que este seja inviável? Não é o caso aqui em Monção, mas são casos que acontecem por esses países fora e que é necessário evitar. Nós temos que ter a noção de qual é o espaço para que estamos a falar. E que eu há bocadinho dizer, nós estamos a falar para 4 anos. Os próximos 4 anos serão anos difíceis. E, portanto, nós temos que ter a noção do que é que devemos fazer. Devemos, sobretudo, elaborar projetos, devemos, sobretudo, concretizar ações que tenham efeito imediato e que sejam facilmente concretizáveis. A questão do Minho Parque é uma questão que tem que ser analisada e ponderada muito bem, porque pode ser um investimento que pode correr grandes riscos de ser um elefante branco. Eu tenho sérias dúvidas que possa ser um investimento que tenha viabilidade para ter rentabilidade em termos de emprego, em termos de criação de riqueza, em termos de trabalho para os próximos 4 anos, dada a dimensão que se pretende para aquele espaço. Mesmo estando aqui ao lado da Galiza, torna tudo mais difícil também com Salvaterra às Neves, com a plataforma? Veja qual é o resultado da plataforma das Neves aqui ao lado. Veja qual é a situação da economia espanhola neste momento. Veja qual é a situação económica da Europa. Veja quais são as perspectivas para os próximos tempos. E, portanto, nós não podemos sonhar apenas a dormir. Quando temos sonhos acordados, temos que sempre os ponderar com aquilo que é a análise económica, a análise sociológica, a análise financeira daquilo que queremos fazer. E isso é extremamente importante. E eu acho que no Conselho de Monção há investimentos que devem ser feitos que potenciam eventualmente muito mais a economia. Dou-lhe um caso concreto. Como lhe digo, nós estamos a elaborar o nosso programa, mas há algumas questões que temos algumas ideias. Por exemplo, a recuperação urbana. Nós temos que encontrar situações de forma de fazer uma recuperação urbana da vila, sobretudo da vila. Considera que está envelhecida em termos de edifícios? Há edifícios envelhecidos, há espaços públicos que devem ser cuidados, devem ser tratados, devem ser renovados, e só isso potencia desde logo a criação de alguma economia local. E eu acho que aqui, conjuntamente com os privados, sublinho, conjuntamente com os privados, temos que encontrar soluções que possam, eventualmente, não só vir a recuperar edifícios públicos, mas sobretudo recuperar edifícios privados, colocá-los a funcionar na economia, através de venda ou através de arrendamento, termos aqui um trabalho conjunto com aqueles que são os atuais inquilinos de alguns dos edifícios, com aqueles que são os atuais proprietários dos próprios edifícios, podermos aqui estabelecer com entidades bancárias a possibilidade de financiamento a juros diferenciados, podemos ter aqui trabalho em conjunto com aquilo que pode ser um potencial de desenvolvimento local, porque, repare, fazer obras deste género são obras com pequenos empreiteiros que normalmente só interessam a empreiteiros locais, não interessam a grandes empreiteiros vindos de fora. Portanto, nós temos que ter aqui a noção de que nós podemos fazer coisas que são capazes, neste momento, de serem bem mais importantes do que projetos que tenham uma apresentação gráfica muito interessante. Podemos fazer um PowerPoint lindíssimo, mas que depois não tem nenhum tipo de viabilidade a ser aplicados. E essa questão até viria a ajudar o comércio, porque Monção também é conhecido pela sua parte comercial. Nós temos que dinamizar muito o comércio local. O comércio local tem que ser muito dinamizado e muito potenciado. E para isso nós temos aqui ao lado que cativar os galegos a cá virem. Desde logo, nós temos que cativar os nossos vizinhos de Braga, do Porto, de Guimarães, que venham a outros concelhos aqui bem próximos e não chegam a Monção. Tem que começar a cá chegar. Têm que cá vir. Nós temos que tornar Monção atrativa para eles. E isso é um trabalho que eu acho que se pode fazer e não precisamos de muito tempo para o fazer, nem de grandes investimentos. Apenas uma maior divulgação, promoção do concelho? Não só divulgação e promoção, mas se calhar o envolvimento de parcerias com entidades externas que podem potenciar isso. Se calhar a criação de cooperação com outras entidades de fora do Conselho, com outras associações, com associações comerciais, com associações empresariais, nós podemos fazer isso com certeza, e isso seguramente será feito naquilo que é a minha opinião. O seu projeto também. E comigo e com as pessoas que me acompanharão neste projeto. Monção é conhecido como a Vila Termal, o parque também o berço do Alvarinho, portanto já também falou um pouco destas duas áreas, mas para tentar perceber também as suas ideias e a estratégia para estas duas
duas vertentes. Alvarinho, já por diversas vezes, enquanto deputado também, já falou de problemas que estão subjacentes a este setor. O que é preciso fazer? Ainda há muito por fazer. Olha, em conversa há dias com o Anselmo Mendes, uma das questões que ele me falou, num estudo que fez há dias, revelou-me uma questão extremamente preocupante e que tem que ser invertida. É que o alvarinho da região é vendido a preços mais baixos do que o alvarinho produzido, por exemplo, em Santarém. Ou seja, a mesma casta produzida fora do terroir acaba por ter um preço superior. Isto é a mesma coisa que eu comprar queijo tipo Serra a um preço superior ao queijo da Serra. E isto algo está errado aqui. Tem que ser feito um trabalho seguramente aqui nesta área. Tem seguramente que o original tem que ser melhor que a cópia. E o original, sendo melhor que a cópia, tem que ter um preço diferenciador. E nós temos que trabalhar isto neste preço diferenciador. E é exemplo do que aconteceu com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Economia, junto das associações de produtores, das confederações dos agricultores, da distribuição e do comércio, criou-se uma PARC, uma plataforma onde se tenta aqui criar normas e boas práticas. Eu acho que aqui nós também temos que criar aqui juntamente, sobretudo aqui a nível local, entre as diferentes adegas do concelho, entre os diferentes produtores do concelho, entre o comércio local, entre os distribuidores do alvarinho, desde logo nós temos que aqui conseguir fazer uma plataforma de entendimento. E também com Melgaço. E eventualmente também com o Melgaço. E espero que a nova gestão do município de Melgaço possa aqui estabelecer plataformas comuns, com certeza. Aliás, nós hoje temos que ter essa noção da intercomunicabilidade e daquilo que são os interesses supramunicipais em muitas das áreas. E, portanto, essa é seguramente uma daquelas que deve estar aí em cima da mesa. Mas dizia-lhe eu, este entendimento deve ser feito de forma a que haja uma distribuição equitativa daquilo que é o rendimento que pode dar uma garrafa de vinho consumida no restaurante ou consumida no supermercado. Que não fique uma parte significativa apenas naquilo que é o distribuidor ou naquilo que é o comerciante. O produtor tem direito a ser remunerado e bem remunerado por aquilo que é um produto de excelência. Nós estamos a falar de produto de excelência e o alvarinho é um vinho verde diferenciador e é único no mundo. Aliás, nós temos em Portugal 2 produtos únicos no mundo em termos vínicos, que é o vinho do Porto e o vinho verde. Mas no caso do vinho verde temos ainda um topo de excelência, que é o caso do alvarinho. E, portanto, tem que ser potenciado e devemos aqui fazer um trabalho em conjunto com as associações de produtores. Nós temos que envolver aqui seguramente os produtores, temos que envolver aqui o comércio, temos que envolver aqui a restauração, no sentido de criarmos aqui um entendimento entre todos para que todos saiam a ganhar. Não ser cada um para o seu lado. Para que todos saiam a ganhar, Ao nível, portanto, da outra vertente também, as termas, portanto, Monção é conhecido pelo seu parque termal, aqui ao lado de Melgaço também já tem então a recuperação feita. Aqui poderia-se criar alguns laços ou há concorrência apenas? Não, eu acho que aqui tem que haver complementariedade, não tem que haver concorrência. E os espaços termais estão hoje um pouco, em termos de complementariedade, como estão os campos de golfe. Quem frequenta termas normalmente já não frequenta apenas um espaço termal, normalmente gosta de frequentar um determinado espaço termal à volta. É como quem vai jogar golfe não gosta de jogar golfe exclusivamente num campo, gosta de jogar golfe em vários campos ao mesmo tempo. E, portanto, nós podemos aqui estabelecer uma complementaridade entre as termas de Monção e as termas de Melgaço. Esse trabalho é um trabalho que tem que seguramente ser feito e ser preparado para esse efeito. Porque nós estamos a falar de duas coisas diferentes quando às vezes confundimos, ou quando às vezes o cidadão comum confunde. Uma coisa é termas, outra coisa é SPA. E nós podemos utilizar o SPA como forma de promoção para que as pessoas também venham às termas. E podemos, depois das pessoas estarem nas termas, também lhes propor o SPA. E propor-lhes a rota dos vinhos. E propor-lhes um conjunto de outras iniciativas de complementaridade turística que não passa só pelo alojamento e pela alimentação. E eu acho que aqui nós temos algumas formas de poder estabelecer isso, com as unidades hoteleiras existentes no concelho. É possível seguramente potenciar muito daquilo que é o turismo que já hoje está em Monção e que nós temos que trazer muitíssimo mais. Aliás, a capacidade hoteleira do concelho está bastante abaixo da média nacional, bastante abaixo da média regional. Portanto, nós temos que trazer aqui mais turistas e temos que os deixar estar cá mais tempo do que o que estão. Ou seja, um turista que vem uma noite não é tão benéfico para a economia local como aquele que vem 2, ou que vem 3, ou que vem 4. Quanto mais tempo ficar no concelho, mais dinheiro ele acaba por deixar.
E, portanto, nós temos que potenciar esse facto. Nós temos eu tenho algumas ideias que quero trabalhá-las com os hoteleiros, quero trabalhá-las com a gastronomia local, com os restaurantes. Aliás, há aí algumas questões que nos restaurantes que tenho frequentado agora, ultimamente, não só saboreando os excelentes pratos de Monção, mas sobretudo falando com os donos dos restaurantes, no sentido de encontrarmos soluções para podermos potenciar aqui a restauração. E esse é um caso que eu conheço muito bem. Ponte Lima o grande sucesso do Concelho de Ponte Lima passa muito pela restauração, pelo aquilo que são as pessoas que frequentam a restauração e que vêm a Ponte Lima para a parte gastronómica e que acabam por depois ficar para outras coisas. Monção tem essa possibilidade com outras potencialidades. Ponte Lima não tem termas e Monção tem. A questão do Alvarinho é uma mais-valia local que não pode ser esquecida, que não pode ser deixada. Os circuitos das adegas é uma questão que eventualmente podemos trabalhar e temos que trabalhar. Agora, tudo isto não passa por imposição. Passa por falarmos em conjunto e por vermos quais são as formas mais adequadas de implementar isto no terreno. Porque, repare, fazer uma visita a uma adega ou ter uma adega aberta para visitas é uma coisa que não se pode fazer sem falar com o dono da adega. E ao falar com o dono da adega tem custos para isto e que tem que ser remunerado por isto. E, portanto, é preciso que haja aqui uma mais-valia para o dono da adega. Nós não podemos estar a pedir às pessoas que nos façam favores. Nós temos que pedir às pessoas que ganhem dinheiro. Nós temos que pedir às pessoas que tenham rentabilidade do seu investimento, daquilo que fazem, daquilo a que se dedicam. E, portanto, tudo isto tem que ser feito sempre em parceria e em conjunto com aqueles que são os empresários que estão no terreno, com aqueles que querem investir, com aqueles que estão dispostos a trabalhar nas áreas que às vezes também nós queremos que eles trabalhem connosco. E ao nível turístico integra-se também, por assim dizer, a cultura. Monção é rico pelas 33 freguesias também que tem de coletividades, de associações, também tem alguns eventos de referência, é também uma área importante. Claramente, não só a questão de Monção no que diz respeito à cultura tradicional. Aliás, os ranchos folclóricos são vários, as bandas de música são duas, os grupos existentes em termos de teatro e música popular são bastantes e, portanto, isso é uma mais-valia para o concelho. Mais-valia que tem que ser potenciada dentro e fora do concelho. Mas também há aqui outras questões que têm que ser tratadas e que eu acho que tem que ser vista a questão do património. Há muito património no concelho que, desde logo, uma questão que é preciso fazê-lo é identificá-lo. Para não se perder. Porque se não estiver identificado, não é conhecido. E o património deve ser identificado, deve ser usado, deve ser fruído para se poder conservar. Porque se não for assim, o património não é possível conservar. E estamos a falar de património público, de património privado, de património religioso, de património rural e que tem todo ele de ser tratado, de ser cuidado. E eu acho que essa é uma potencialidade que nós temos. Aliás, o turismo na área do património é outro daquele que traz muitos turistas e turistas de qualidade. Não traz seguramente turismo em massas, mas esses se calhar também não é o que Monção quer. Provavelmente o que Monção quer não é isso. Agora, se calhar Monção tem direito a ter também algum turismo que seja, por exemplo, o turismo juvenil, que neste momento se calhar não vem tanto a Monção por falta de infraestruturas que deveria ter e que deverá ter. Tais como, por exemplo, um parque de campismo, que deveria ter um parque de campismo. Eu acho que hoje qualquer concelho deve ter um pequeno parque de campismo para poder permitir a jovens que possam vir, que hoje são jovens, mas que amanhã serão os profissionais liberais que estão a trabalhar e que se calhar, se gostarem de cá estar enquanto jovens, regressam passado alguns anos, já numa situação diferente. Mas também há hoje uma modalidade de turismo muito frequente em toda a Europa e que Monção pode aproveitar por causa do seu espaço termal, por causa dos seus circuitos enológicos e que traz normalmente gente de algum dinheiro, que são as autocaravanas, e que criar um parque onde elas possam... À semelhança do que foi feito em Vila Nova de Cerveira recentemente. Por exemplo. Portanto, não é preciso inventar a roda, o que é preciso é saber usá-la. E, portanto, há coisas que são coisas muito simples e que têm um retorno que normalmente é quase imediato, e esse retorno é também um retorno para a economia local, para o desenvolvimento local. Ao nível da educação, já referenciou que era importante aqui puxar ou chamar o ensino superior de alguma forma, portanto, mas de resto considera que o Concelho está bem apetrechado?
Eu acho que a questão da educação é uma questão que deve ser tratada conjuntamente, em todo o seu conjunto. A educação não pode ser, tratarmos da educação do pré-escolar, do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do terceiro ciclo, do secundário, do superior. Nós temos que fazer isto de forma integrada. E nós fazendo isto de forma integrada, seguramente temos sucesso. Nós temos que pensar a educação naquilo que é a formação complementar de todo o cidadão. Nós temos a parte formativa e temos a parte educativa que tem que ser trabalhada em conjunto com os professores, em conjunto com as famílias, em conjunto com as entidades empresariais, no sentido de criarmos aqui todas as condições e todo o entendimento no que é a área da educação. Desde logo, há uma questão que nós temos que ter, é planear o que nós queremos em termos de carta educativa. Saber se queremos ter um conjunto de pequenas escolas ou se queremos ter um núcleo escolar, um centro escolar, onde podemos ter qualidade em termos de segurança, qualidade em termos de higiene, qualidade em termos de bem-estar, qualidade em termos de ensino e termos um centro escolar devidamente equipado, devidamente tratado desde o princípio até ao fim, com todas as infraestruturas, seja desde a área da alimentação, desde a área da investigação ou da aprendizagem, com as bibliotecas, com os meios informáticos, mas também na área desportiva, com os complementos desportivos, e nós não podemos ter isto em sítios pequenos. Temos que ter a noção disto e, portanto, ou queremos ter educação de grande qualidade, e há exemplos de centros escolares de grandíssima qualidade que poderão eventualmente ser verificados, se é isso que queremos, ou se queremos ter dispersão na área da educação com, às vezes, muitos problemas, desde logo na área da segurança, desde logo na higiene, desde logo naquilo que é o tratamento que às vezes não é possível dar. Portanto, nós temos que começar por aí. Depois temos que ter, a educação é algo que nós temos que separar claramente daquilo que são os interesses meramente paroquiais, eu diria assim. Porque nós temos que ter uma área de educação muito fortemente motivada, muito fortemente empenhada. E eu acho que aí não só ter os professores adequados para cada um dos ciclos, mas termos um conjunto de profissionais a trabalhar nesta área. E isso não é preciso admitir mais gente, não é preciso trabalhar com mais gente, é preciso pôr toda a gente a fazer o serviço que lhes compete, o serviço em rede. Desde a área social, os assistentes sociais, desde a área da saúde, desde a área da autarquia, com os seus técnicos da autarquia, nós trabalhamos em conjunto, não fazer apenas a reunião do Conselho Municipal de Educação 2 ou 3 vezes por ano, onde se discute o plano de transportes e onde se faz pouco mais que isso. Eu acho que é necessário termos aqui na área... Um maior envolvimento. Ter um maior, eu não diria só envolvimento, além do envolvimento, ter uma maior responsabilização de cada um dos que trabalham nesta área e daqueles que têm responsabilidades nesta área. Porque a área da educação é excepcionalmente importante, porque não só para a formação das crianças e dos jovens, mas também para aquilo que é a detecção de alguns problemas, muitas vezes sociais. Desde logo, a questão da proteção das crianças. E as comissões de proteção de crianças e jovens detectam muitos problemas na área das crianças, exatamente na área da educação. Muitas vezes são os professores que alertam para muitos dos problemas, que depois são outros problemas a montante na área do emprego, na área das toxicodependências, do alcoolismo, da pobreza, um conjunto de problemas, porque em termos sociais não há um problema, há um complexo de problemas. E, portanto, é preciso tratá-los em conjunto. E eu acho que nós aí poderemos fazer esse trabalho se nos responsabilizarmos e cada um souber bem desempenhar o seu papel. E eu estou convencido que isso é possível fazer e acho que o Conselho Municipal de Educação, que é um órgão consultivo legalmente obrigatório, não se deve ficar apenas pelas suas reuniões 2 ou 3 vezes por ano para analisar questões que eu diria que no âmbito da educação são menores e que normalmente são muito tecnocratas. A saber qual é o circuito de transportes é uma questão muito tecnocrata, mas ter outra abrangência que deve ser tratada, deve ser cuidada. A entrevista também já vai quase na reta final. Saúde, Monção conquistou, se assim se pode dizer, o serviço de urgência básica para Valença, depois de toda aquela polémica que esteve inerente a este processo. Neste momento está bem servido o Conselho, se assim se tudo mantiver? Eu diria que na rede pública de saúde, eu diria que Monção eventualmente precisava de ter outras infraestruturas na área da saúde. A situação, como sabemos, não é fácil, mas nós eventualmente poderemos estabelecer aqui algumas áreas de entendimento. Eu há dias tive uma reunião com responsáveis da área da saúde no sentido de me inteirar exatamente quais são as questões em que, em termos de saúde, nós podemos ter parcerias em termos municipais com aquilo que é a responsabilidade da administração central.
E há algumas questões, sobretudo na área da saúde pública, onde o município tem responsabilidades muito grandes e onde deve trabalhar muito em conjunto com aquilo que são as áreas da saúde. Desde logo na questão daquilo que é o saneamento básico e o controle da sanidade, do bem-estar das pessoas no que diz respeito à água, ao saneamento básico, à recolha de lixo, à descontaminação de tudo isto, mas também no que diz respeito à questão do acompanhamento da saúde escolar que é muito mais complexa do que às vezes se fala, não é só a questão da higiene oral, é a questão, desde logo, da qualidade do ar das escolas, daquilo que é a qualidade da alimentação que é servida, não só em termos de qualidade, naquilo que são as dietas escolares que são dadas aos alunos, naquilo que é a segurança dos equipamentos e dos parques escolares e dos parques infantis e dos parques juvenis escolares. Portanto, há aqui um conjunto de matérias a ser tratadas no âmbito municipal. No que diz respeito à saúde, eu tenho que verificar exatamente em pormenor. Eu acho que o Conselho tem razoável equipamento no que diz respeito aos cuidados de saúde primários ou aos cuidados de saúde básicos. Naquilo que diz respeito à área das consultas externas e naquilo que diz respeito a outras áreas, acho que há algumas coisas aqui que nós podemos eventualmente trabalhar e eventualmente potenciar. Eu tenho que essa área, para mim, uma área importante, e não sendo da competência municipal, o município não pode estar de costas voltadas para isto. E essa é a mais-valia daquilo que é alguém que conhece a forma de funcionamento da Administração Central. E, portanto, nós temos que, às vezes, se calhar, fazer propostas à Administração Central que elas não possam ser recusadas, ou pelo menos sejam irrecusáveis. E, às vezes, a Administração Central diz-nos dá uma questão de meios. Às vezes não é um problema de meios. Às vezes nós gastamos meios desnecessariamente que podem ser mais facilmente aproveitados e aproveitados de forma mais eficiente, utilizando em conjunto os poucos meios que cada um dispõe. Abel Batista já deu para perceber ao longo desta conversa algumas das suas ideias, dos seus desafios, da sua estratégia para o Concelho de Monção. Pergunto-lhe se está confiante, acredita que poderá vir a vencer e a ter um lugar? Olha, eu já o disse noutro local, eu serei exatamente em Monção aquilo que as monsanenses e os monsanenses entenderem que eu devo ser. Tudo farei o que estiver ao meu alcance, primeiro para apresentar as propostas que acredito que são capazes de potenciar o Concelho de Monção naquilo que é um desenvolvimento que tem todas as condições para o ter. Serei um Presidente de Câmara, se os monsanenses assim o quiserem, presente e totalmente dedicado a este Concelho, com todas as minhas competências, com toda a minha experiência passada, com todo o meu ânimo que me é habitual na coisa pública, e, portanto, serei também aquilo que os meus colegas neste grupo que será apresentado brevemente entenderem que devemos fazer. No projeto que estamos a construir, eu estou convencido que ele sairá vencedor. Nós temos tido uma aceitação excelente em todo o Concelho. As equipas que estão a ser constituídas são equipas muito dinâmicas e grande parte delas muito jovens, grande parte delas pela primeira vez a dedicarem-se à causa pública e, portanto, isto dá-me uma vontade e um ânimo de redobrado e dá-me uma confiança enorme. E essa confiança é uma confiança que eu espero fazê-la transmitir e espero devolvê-la também àquela que é a população do Concelho, de ter esperança de que o futuro não está encerrado e de que o futuro é melhor. Abel Batista, obrigada pela sua presença. O programa Especial Autárquicas 2013 regressa assim para a semana. O convidado é Fernando Nogueira, o candidato pelo Movimento Independente Pensar Cerveira.